Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 13. Pondo-vos a caminho, anunciai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Não queirais trazer nas vossas cinturas nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, informai-vos de que há nela digno de vos receber, e ficai até que vos retireis. Ao entrardes na casa, saudai dizendo: a paz esteja nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se não for digna, a vossa paz tornará para vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero começar aqui o ensinamento que está do lado da minha Bíblia. Jesus dá instruções aos apóstolos sobre a pregação futuras. Diante deste mover, nós temos aqui a explicação do diário bíblico. Eu vou ler para nós, para que a gente possa responder uma pergunta que Deus colocou no meu coração diante do Evangelho para a gente trazer para a nossa vida. Eis que Cristo faz de nós apóstolos. Ele nos consagra a continuar sua missão sobre a terra. Em vosso caminho anunciai, nos diz. Isso quer dizer, sede misericordiosos, missionários, não importa onde estiverem. Curai, purificai, pois eu vos dei, vós também deveis dar. Agora, irmão, diante desta missão que nos é dada, dessa missão que é ser discípulo, ser o anunciador, quando nós somos batizados, crismados, nós temos essa missão de anunciar com os nossos gestos, com as nossas atitudes, como a gente já falou ontem. Mais uma perguntinha para nós. Eu me abandono à vontade de Deus em minha vida? Quando eu recebo essa missão, eu compreendi toda essa missão e eu me abandono no querer de Deus? Eu me abandono na vontade de Deus na minha vida? E qual é a vontade de Deus na minha vida? Agora vai dar a resposta aqui e nós vamos refletir. Anunciemos com sagacidade este Deus a quem quer que encontremos. Não levar nem ouro, nem prata, nem dinheiro é um convite ao abandono à vontade de Deus em nossa vida. Não ser apegado aos bens materiais. Não ser aquela pessoa amarrada ao ter, ao ser. Que o teu propósito não seja de ajudar o irmão para conquistar algo na sua vida. Para conquistar bens ou conquistar elogios, né? Conquistar elogios assim que eu falo. Eu quero ser um vereador, eu quero ser um prefeito. Aí eu vou lá, ajudo todos aqueles irmãozinhos porque eu tenho o objetivo de ser um candidato. Não estou dizendo que não possa ser. Talvez a pessoa é uma pessoa boa e foi escolhida para ser um candidato, é diferente. Mas o coração, Deus conhece o teu coração, que você faz aquilo por segundas intenções. Ou eu vou lá e dou uma cesta básica e vou lá e tiro uma foto, né? Você vê as pessoas assim? Tiro uma foto e posto, né? Vou lá e faço tal coisa e saio falando, né? Então assim, o que você faz de coração diante de é para Deus. A tua recompensa é o céu. Se você já receber a tua recompensa aqui, um elogio, né? Você já recebeu a tua recompensa. Por isso, meu irmão, que os santos, eles corriam dos elogios, corriam, porque eles sabiam que a grande missão aqui é anunciar. Mas que todo elogio, todo o amor que nós acolhemos no coração, que a gente fica feliz, se volte para Jesus, se volte para Ele. E o anúncio disso traz a paz para nós, não traz? Quando você
recebe assim, Deus te abençoe, obrigado pela tua ajuda, obrigado por você ser esse irmão querido, nós ficamos muito felizes. Mas que o nosso coração entenda que a maior graça do anunciar é eu me abandonar na vontade de Deus. É eu fazer por amor as coisas que eu faço. Que seja dentro da minha casa, que seja lá no servir na minha comunidade. Dá um exemplo, eu servi na minha comunidade e aí de repente fala assim, obrigado, fulano me ajudou. O padre fala, obrigado, fulano me ajudou. E esqueceu de falar obrigado para você. Naquela hora você se revolta e fala, não venho mais. Lembrou de fulano, lembrou de ciclano. E de mim nada. Querido irmão, não se importe com isso. Se importe com a maior graça eu estou fazendo a tua vontade, Senhor. Como diz, né? Servo mau, não te conheço. Senhor, abra a porta. Servo mau, não te conheço. Quem és tu? Então, assim, quando eu faço as coisas para Deus, se abandonar no querer de Deus, é eu fazer a vontade de Deus e não a minha. Eu não posso estar lá numa renovação carismática pregando, porque eu tenho que ser o melhor pregador. Eu tenho que estar lá numa renovação carismática pregando, porque anunciando, né, a palavra, né? A palavra é anunciando a palavra de Deus, com a oportunidade de ser um pregador, mas anunciar para a conversão. Anunciar para que os irmãos compreendam o caminho de Deus. E não posso estar ali anunciando para que eu seja elogiado na minha pregação, para que eu busque status dentro da igreja, para que eu busque ser o melhor pregador, um pregador nomeado no mundo inteiro. Não tem sentido para a salvação. O nosso coração tem que estar aberto para a vontade de Deus. Abandonar-se no querer de Deus, irmão, não preciso ser pregador para anunciar. Eu posso anunciar sentado lá no último banco, cumprimentando, sendo um homem ou mulher de Deus, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom filho, sendo um bom irmão, sendo um bom cristão, sendo um bom proclamador da palavra. E é isso que Jesus vai dizer para nós. Nos faz esse convite para que nossa missão sobre essa terra é estar unida a Deus. Eu sou essa pessoa que estou unida a Deus. Eu vi uma mensagem hoje. Tem pessoas que querem estar unida a Deus no céu, né? Fazia um monte de coisa, morreu, foi para o céu, irmão, Deus acolheu. Mas a pessoa nunca quis estar com Deus na terra. Estou dando um exemplo para cada um de nós olhar para dentro de nós, né? Eu quis olhar para Deus na terra. E aí eu morri, eu vou com Deus. Irmão, sejamos verdadeiros, sejamos bom entendedor da palavra. Se eu não caminho com o Senhor aqui, nunca falei dele, vivo negando ir a uma missa, vivo negando a falar de Deus. Vamos parar de falar de Deus, chega. Aí eu morro, eu vou querer estar com Deus? O caminho, meu irmão, é falado e anunciado através desses pequenos homens e mulheres de Deus, como nós estamos fazendo aqui, partilhando a palavra, com bom entendimento com a igreja, escutando antes, né? Se unindo ao querer de Deus, diante da vontade de Deus. Às vezes, irmão, nós queremos ir para um caminho, mas não é aquele o caminho. O caminho é outro. Às vezes você vai escutar na palavra que a embriaguez faz mal para a tua vida. E Deus não gosta da embriaguez. Tem problema com bebida? Chegou ao ponto da embriaguez? Não posso beber. Eu sou um homem que eu estou fazendo, eu estou desvirtuando. Eu tenho problema com vício e eu estou prejudicando a minha saúde, eu estou saindo de mim, esse vício está tomando conta da minha vida, está me destruindo, está fazendo eu roubar, matar, está fazendo eu falar mal, está trazendo discórdia. Opa! Não quero mais para minha vida. Irmão, eu estou te falando de ser um sinal resplandecente na presença e o poder de Deus no mundo. Não é você ser o homem, aquela mulher assim, que é aquela pessoa assim que fala, nossa, ser esse elogiado que você é. É você ser aquele homem, aquela mulher de Deus, que quando você erra, você tem humildade de você pedir perdão. E se preciso for, não ter medo de expor a tua situação pelo teu erro, pela tua falha. Tem vezes que vai transpassar uma espada de dor no teu coração. Como transpassou no coração de Maria de ver nós, de ver Jesus sofrer. Por quê? Porque é uma dor que não era dela, a situação, porque ela estava ali diante dos olhos da mãe, vendo o filho sofrer. Como a mãe vê um filho sofrer. Mas a nossa mãe sabia que Jesus passando por aquilo, libertaria nós de todo o mal.
E por isso, meu irmão, diante dessa dor do coração de Maria, desse sofrimento da nossa mãe, ela também intercede por nós, diante da nossa pequenez, diante das nossas lutas. E acredite, a nossa mãe hoje intercede por nós. E ela leva nossas situações ao pé de Jesus. Basta você rezar e pedir: interceda, mãe, na minha vida. Mas quando vir a mudança, pela mão da mãe Maria também, meu irmão. Quando vir a mudança pedindo para que você pare com os pecados, quando vir a mudança fala não adultere, você que reza o terço, continua pecando, tome cuidado. Por quê? Porque eu vou entrar numa grande situação errada da minha vida. Não estou sendo um sinal resplandecente da presença do poder de Deus no mundo diante da minha vida. Devo sim rezar, pedir a intercessão da mãe. Mas se abandonar no querer de Deus, é como disse a nossa mãe Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Faça o que Jesus te pede. Faça o que o meu filho te pede, meu irmão. Meu filho, faça o que o meu filho te pede. E neste momento, irmão, coloca a mão no teu coração. Abandonar-se no querer de Deus. Abandonando-se no colo de Maria. Abandonando-se no mover do ventre da mãe. No mover do Espírito Santo. Cheio da graça, se deixando ser conduzido, nascer de novo na alma, no espírito, na conversão diária, na conversão verdadeira. Nascer de novo, meu irmão, na graça. E sim, dizer não ao pecado e sim à graça divina. É ser um homem ou uma mulher que se deixa abandonar no querer de Deus, anunciando a palavra, levando o evangelho. E assim, eu não vou ter medo quando eu falo a verdade, porque a paz retornará ao meu coração. Ser um homem ou mulher de Deus, eu não preciso condenar ninguém, nem preciso apontar o pecado do irmão. Tem que apontar o pecado, mas não crucificar o irmão. Preciso, como nós acabamos de ver no Café com Jesus, falar mal do irmão sem ajudar ele, está totalmente errado. Falar mal já é errado. Mas se eu quero ser um cristão e eu vivo fazendo isso e não ajudo ninguém a sair do pecado, eu não estou anunciando a palavra. Então, anunciar a palavra também é você ajudar o irmão a sair do pecado. Às vezes, irmão, um pequeno gesto vai ajudar. Às vezes, um pequeno abraço, um pequeno acolhimento. Mesmo ele estando no pecado, ele se sentindo amado, ele vai dizer: nossa, ele se aproximou de mim e me abraçou. Igual Jesus fazia, né? Quem era leproso não podia abraçar, porque ele estava em pecado, como dizia a humanidade na época, né? Os judeus. Se tinha alguém com algum problema de saúde, era porque ele tinha tido uma consequência de um pecado e eles eram excluídos. Jesus não excluiu, não. Ele veio para os pecadores, ele veio acolher, ele veio amar, ele veio tocar. Ao mesmo tempo ele curava. Que os nossos gestos sejam de cura, que os nossos gestos sejam de libertação. Por isso, Senhor, dai-nos a graça de sermos verdadeiros discípulos dentro da nossa casa, no nosso trabalho e aonde a gente estiver. Que as tuas palavras hoje venham trazer um direcionamento para cada irmão que ouve hoje. Por isso, querido irmão, que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Como a gente faz todos os dias, rezemos um Pai Nosso e três Ave Maria, em agradecimento a Deus, com discernimento diante da sua palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado